Vamos conversar com a assessora política do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, mestre em Economia Política Internacional na UFRJ, Livi Gerbasi. Bom dia, Livi. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-la. A Livi, que é coautora do Guia Ilustrado de Inflação, Política Monetária e Direitos Humanos, lançado pelo INESC agora. E a primeira pergunta, Livi, é que eu queria saber quais são os objetivos desse guia, que é uma cartilha, né? Bastante didática, inclusive, ilustrada, bem fácil de entender, mas eu queria saber quais são os principais objetivos dessa obra, Livi. Bom, o tema da inflação está na boca do povo, porque todo mundo está sofrendo muito com os impactos inflacionários, principalmente esse ano, mas os problemas aí já começaram no passado. E a gente entende que esse assunto ainda, apesar de todo mundo entender ele na prática, entender as causas da inflação não é algo tão simples e que muitas vezes o debate público não aprofunda, né? Simplesmente põe causas simples com soluções simplórias. E a ideia do guia ilustrado que a gente lançou essa semana foi trazer esses conceitos de maneira mais simples possível para um público mais amplo e para que todos entendam a relação também entre inflação e juros, né? Que a gente também não entende muito, né? Não nos é ensinado na escola, mas de qualquer forma é uma relação fundamental e que a gente discute muito pouco, né? A política monetária, enquanto a política fiscal, que é, né, o orçamento público, as receitas e despesas, ela é um pouco mais entendível pela população. A política monetária, que é entender como que os juros afetam a economia, ela é muito pouco discutida e ela é fundamental para entender o quadro da situação que a gente está hoje. E a ideia, né, dos políticos, da elite econômica, é cada vez mais afastar esse debate da população via independência do Banco Central, né, autonomia, independência, esse afastamento, né, da democracia do Banco Central. Então, a ideia foi retomar que, sim, esse é um espaço que a população tem que entender, ela é afetada pela política monetária e ela deve, sim, entender e ter espaço para colocar as suas opiniões e, de fato, ser um processo democrático. Então, esse foi só um primeiro passo, né? O Banco Central está cada vez mais blindado da população, mas é um pouco para as pessoas entenderem e depois incidirem por um Banco Central mais transparente e por uma política monetária que pense nas suas consequências, na consequência dos juros altos para a vida das pessoas. E é interessante, inclusive, porque existe um discurso que perpassa não só governos, mas a própria mídia tradicional, de que qualquer discussão econômica é uma discussão em tese técnica, né? E quando a gente fala de política monetária, então, daquilo que faz o Banco Central, aí é mais técnico ainda, supostamente, né? Mas na prática é importante que a população fique sabendo que são sempre escolhas políticas que são colocadas ali e de recursos públicos que estão sempre em disputa. Então é necessário justamente incrementar essa participação popular, não só na questão do Banco Central, né, daquilo que é decidido ali, mas também da própria equipe econômica dentro daquilo que a gente concebe como um governo que possa ter justamente esse diálogo com a sociedade, Livi? É exatamente isso. Assim, a decisão que não, também não é uma decisão somente brasileira, mas que tem se constituído internacionalmente nos últimos anos, é esse discurso de que a política monetária não deve ser alvo de discussões políticas, ela deve ser totalmente blindada para os técnicos, para quem entende de política monetária, quem entende de economia, e isso afasta totalmente a população da discussão. E isso não é só uma questão teórica, eles fizeram isso na prática, né? Independência do Banco Central significa que nem o Congresso, né, um pouco o Executivo, tem alguma interferência no Banco Central. De resto, eles podem agir como eles quiserem. Só que as decisões deles nos afetam, são decisões políticas. Todas as decisões econômicas são também decisões políticas, decisões de distribuição de recursos, de quem ganha e quem perde. Então, esse guia vem muito nesse sentido, para tentar trazer as pessoas de volta para o debate da política monetária e da atuação do Banco Central, quando elas foram, né, efetivamente afastadas por essa questão de achar que não, é somente técnico, que as decisões do Banco Central não podem ser políticas, não podem ter fins eleitoreiros, né, como eles chamam, mas na verdade é muito mais do que isso, porque como as taxas de juros afetam o funcionamento da economia e logo afetam o dinheiro que está no nosso bolso, sim, é uma decisão política e todo mundo tem que ter acesso a entender ela e a decidir sobre ela.
Agora, não é só desse governo, diversos governos anteriores, inclusive de distintas orientações, do ponto de vista econômico mesmo, sempre adotam essa questão para um combate a uma inflação ali, de aumentar a taxa de juros, né? Mas em outros momentos a gente teve ali uma inflação que era chamada inflação de demanda, ou seja, do aumento de consumo que acaba provocando ali um repique inflacionário. Mas agora, na situação atual, não é esse o caso, né? Nós temos uma inflação, segundo diversos economistas, baseada principalmente nos preços controlados, não temos aumento de demanda, inclusive, né, alimentos subindo mesmo com a demanda estagnada. Nesse cenário, fica ainda mais absurda essa política do Banco Central de aumentar a taxa de juros, Livi? Exatamente. Eu acho que é importante resgatar que utilizar os juros para controlar a inflação foi um pouco do elemento central ali do Plano Real. Então, como o Plano Real deu certo, a ideia é que a gente vai continuar na estratégia de juros altos toda vez que tem qualquer repique inflacionário. Estamos aí há mais de 20 anos nessa estratégia. Então, é isso, passa governo de diferentes correntes ideológicas e a solução, independentemente do que está acontecendo, é sempre aumentar juros para controlar a inflação por aí. E, de fato, isso é muito problemático, né? A gente explica no guia, falou de inflação de demanda ou inflação de custos, a gente explica passo a passo no guia o que significa esses dois lados, né? A inflação de demanda, como você colocou, é exatamente quando a economia já está aquecida, né? Então, que os economistas chamam de pleno emprego, que é todo mundo que quer trabalhar consegue trabalhar, todos os recursos da economia já estão sendo utilizados, não há o que eles chamam de capacidade ociosa, que são as empresas, as indústrias, né, não produzindo. Hoje em dia, isso está mais longe de ser verdade, né? A gente sabe disso. O nosso quadro de fome, desemprego, né, o investimento está muito baixo, tanto do governo quanto do setor privado. Então, não é um momento de pleno emprego no Brasil. Então, não faz sentido utilizar as ferramentas para combater uma inflação de demanda, que seria essa inflação provocada por essa demanda das pessoas em uma capacidade de emprego e de recursos que está esgotada. Não, nossa capacidade está muito, muito longe de ser esgotada. Nós precisamos colocar a economia para aquecer. E os juros altos, hoje a gente está com juros de 13,25, né? São juros muito altos. Os juros altos, eles impedem que a economia ande, né, em grande parte, porque eles desaquecem a economia, eles aumentam o preço do crédito, então as famílias consomem menos, elas aumentam, as empresas vão investir menos, porque o crédito produtivo também está mais caro, e o setor financeiro ganha espaço, porque o setor financeiro ganha em cima de juros altos, ganha em cima de uma Selic alta. Então, nesse cenário, aumentar os juros só vai nos ajudar a nos afundar ainda mais nesse cenário de crise econômica e não nos ajudar a tirar da crise. Mas ainda assim, a solução, né, a gente está com aumentos sucessivos de juros esse ano, isso já aconteceu ano passado, então, a gente está querendo mostrar esse outro lado, né? Quando os juros estão altos, a economia desaquece e isso tem impactos na vida da população, no bolso, no acesso a direitos humanos. Então, não seria o momento de mais e mais juros para controlar a inflação. E sim, né, como você colocou, políticas que controlem, que vão à origem das causas da inflação, que não é nenhum fantasma, né? É possível descobrir. É muito em parte devido ao preço dos alimentos, porque a gente não tem política de estoques, é o preço, né, é o PPI, é a Petrobras e o preço do combustível, que, né, a gente também tem falado muito sobre isso, mas é importante entender como isso influencia toda a cadeia de preços, né? Porque todo o preço do transporte é afetado pelo preço dos combustíveis. Então, existem pontos bem específicos que levam à situação que está hoje, e em vez do governo pensar em soluções para isso, qual é a solução? Não, vamos aumentar a taxa de juros. E é isso que a gente está querendo mostrar, que é um tiro no pé para retomar a economia brasileira, o crescimento e o desenvolvimento econômico brasileiro. Agora, Livi, o Banco Central brasileiro ele trabalha basicamente ou fundamentalmente com meta de inflação, né? Quando a gente observa, por exemplo, bancos centrais de outros países, eles têm outros tipos de objetivo, inclusive a própria questão da manutenção de empregos. Em vista daquilo que você está falando e também pelo que está aqui no guia, né? Que a política monetária tem uma relação muito direta na prática com a própria garantia dos direitos humanos. É necessário redefinir esse papel do Banco Central? É necessário que ele persiga outras metas que não só a meta inflacionária quando fala de política de juros?
Com certeza, com certeza. Acho que esse é um dos pontos principais do guia. A gente tem um Banco Central que atualmente ele olha realmente só para a meta de inflação, ainda que formalmente ele também, desde a autonomia do Banco Central, ele se coloca emprego como uma questão, mas não mudou o modus operandi, né? Que é basicamente fazer metas de inflação cada vez mais ambiciosas, né? E sem deixar aquele espaço da banda. E quando há qualquer sinal de que isso pode não acontecer, os juros são aumentados e aumentados, né? Então, é exatamente esse cenário que a gente tem no Brasil. A inflação acaba sendo a figura principal, o grande vilão, e daí a gente sabe como ela é problemática, né? A gente coloca as implicações da inflação para garantia de direitos, mas controlar ela somente com juros é o problema, né? O que a gente está colocando aqui é que as metas de inflação não deveriam ser tão importantes para o Banco Central, e sim outras questões, a manutenção do emprego, e o que a gente está colocando aqui é até a garantia de direitos humanos, né? Garantir que as pessoas têm acesso ao mínimo de saúde, de educação, de serviços públicos básicos. Isso também devia ser uma meta do governo. Claro, as políticas econômicas elas têm que ser coordenadas, né? Isso não é só a política monetária, a fiscal, a cambial, né? Todas as questões têm que ser coordenadas no governo, e o Banco Central tem que fazer parte dessa coordenação. O que está acontecendo, né, nos últimos anos é que o Banco Central não faz parte dessa coordenação. O Banco Central está lá no canto dele e ele vê que a inflação está aumentando, vou aumentar juros, né? Uma fórmula bem simplória para lidar com os problemas do Brasil hoje. Agora, quando a gente fala dessa coordenação, Livi, a gente teve aprovada a autonomia do Banco Central. E o atual presidente, o Roberto Campos Neto, ele vai ficar na presidência até 31 de dezembro de 2024. Isso torna ainda mais imperiosa que haja ali uma articulação entre o eventual novo governo, que tem uma orientação distinta da atual gestão Bolsonaro, junto ao Banco Central. Vai ter que ter um entendimento, vai ter que aumentar a participação da sociedade também por isso, né? Até para que se eleve a pressão para que o Banco Central participe dessa coordenação junto com uma nova equipe econômica? Sim, eu acho que isso é fundamental, né? Me permita um breve resgate histórico. O Banco Central não era tão fechado para a sociedade, né? Em décadas anteriores, ele já teve, né, outros órgãos que faziam parte da coordenação, como ministérios, até conselhos sindicais. Né? Ele era mais aberto à sociedade, mas hoje em dia ele é basicamente controlado por homens brancos e que têm interações com o capital financeiro, né? O que isso quer dizer? Ou que eles, né, a gente analisou os sete últimos presidentes do Banco Central, 6 deles já fazem parte desse fenômeno que os economistas chamam de portas giratórias, que é o presidente, né, ele fazia parte do setor financeiro, do mercado financeiro, trabalhava em bancos ou em consultorias financeiras ou em bancos de investimento, ele vai para o Banco Central como presidente e depois volta para o mercado financeiro. Então, onde está a lealdade dele, a responsabilidade dele? Está com o mercado financeiro. E o mercado financeiro gosta muito de juros altos, porque ele consegue botar dinheiro lá no Tesouro Direto, botar dinheiro nos títulos governamentais e lucrar em cima disso sem ter que fazer nada, né? Então, simplesmente lucrando com rentismo. E isso, então a gente, né, desenha esse fenômeno das portas giratórias lá no guia e tenta mostrar que, na verdade, dado a importância dos juros, da política monetária, da política econômica, o que a gente precisaria era uma direção mais que pareça com a sociedade, né? Que não seja formada por homens brancos que são parte do mercado financeiro. Mas retomando a sua pergunta, com a autonomia do Banco Central, que foi votada no passado, isso fica ainda mais evidente porque agora o presidente, né, o presidente do executivo, ele vai ter o presidente do Banco Central que ele quer por só 2 anos. Outros 2 anos é o do presidente passado, né? E isso tira muito essa capacidade de articulação do Banco Central com o governo. E isso tira muito a democracia, né? Então é isso, né? Se a gente tiver um governo com diretrizes econômicas diferentes, no próximo governo ele vai ter 2 anos ter que lidar com o presidente atual do Banco Central. Isso é muito problemático, né? Mas foi o que foi votado no Congresso Nacional no passado.
Então, sim, com certeza essa coordenação vai ter que ser feita, né, para tentar que o Banco Central pense em outras coisas que não um controle inflacionário, mas já colocando o quanto é difícil isso, porque foi feita uma política, né, né, formal de afastar o Banco Central do executivo, afastar o Banco Central do governo. E isso é muito problemático, né, porque é um ataque à democracia. E é interessante, né, essa questão da porta giratória, porque é um problema que já existia, mas que se aprofundou ainda mais no governo Bolsonaro, não só quando a gente observa órgãos como o Banco Central, de diretorias também, no próprio Ministério da Economia e nas agências reguladoras também, né, que em tese são autônomas, mas quando a gente fala de autonomia, então, Liv, a gente pode falar, na verdade, que é autonomia em relação ao governo, ao poder público, mas não autonomia em relação ao mercado financeiro. Exatamente, exatamente. Eu acho que esse é um problema central, né? A questão, olha quem é o Paulo Guedes, né? Um grande cara, uma grande figura do mercado financeiro. E assim, não é que o mercado financeiro a gente está dizendo que ele é inerentemente ruim, ele tem só os seus próprios objetivos, né? Ele vai querer lucrar normalmente no curto e no médio prazo, né? O mais rápido possível. E tem toda a questão da especulação, que é simplesmente fazer dinheiro em cima do mercado e não de fato do investimento produtivo, isso é, né, das fábricas, da indústria, do investimento nos serviços, né, fazer a economia girar. Essa parte real da economia não gira quando os interesses do mercado financeiro são tão proeminentes no governo. E é isso, não é só o Banco Central, né? A gente tem várias instâncias em que o mercado financeiro cada vez mais entra no governo. E daí a gente não consegue frear essas portas giratórias, que é essas pessoas que vêm do setor financeiro, daí já vem com esse discurso de que elas sabem de economia, porque elas investem bem no mercado, então elas sabem de economia, sem entender que a economia é muito mais do que o mercado financeiro, né? Ela é todo o andamento né, de uma sociedade em termos, né, mercadológicos, econômicos, financeiros. Mas essa ideologia de que o mercado financeiro é quem sabe se regular e acabou que ela se extrapolou também para que é o mercado financeiro quem sabe governar, quem sabe dizer o que é melhor para o povo. E nada está mais longe da verdade, né? O Estado, com todos os seus problemas, ainda tem como objetivo central né, tentar garantir a qualidade de vida da população, enquanto o mercado financeiro nunca vai ter esse objetivo, porque não é como ele foi constituído. Né? Então é muito problemático esse fenômeno das portas giratórias. Não é um fenômeno só brasileiro, né? Ele vem de todo um processo aí de décadas, de cada vez mais que a gente chama de financiarização, cada vez mais os mercados financeiros entrando na vida das pessoas, entrando nas sociedades e nos governos, e que essas pessoas saem do mercado, vão para o governo, saem do governo, voltam para o mercado. Então a gente está tentando também trazer isso no guia, né? A importância de entender que esse movimento é muito prejudicial para o Brasil. Livi, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Lembrando para quem acompanha aqui o Jornal Brasil Atual que esse guia está disponível no site do INESC, é www.inesc.org.br/guia ilustrado, tudo junto, ou entra lá no site do INESC que você também vai poder localizar. Aproveite para compartilhar aí um conteúdo bom no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Telegram, para que as pessoas possam compreender como a política monetária praticada pelo Banco Central acaba afetando a vida de cada um de nós. Livi, muito obrigado, parabéns pelo guia e até a próxima. Muito obrigada por esse espaço e até mais. Conversamos aqui com a assessora política do INESC, ela que é mestre em Economia Política Internacional na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Livi Gerbasi. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.